Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos reúna nesse instante. Que Ele possa nos inspirar, nos esclarecer sempre. Gostaríamos, antes de iniciarmos, de levar a Ele nossa gratidão, pensamento de gratidão, carinho, pedindo a Ele que esteja conosco nesse instante, nos acompanhe. Essas histórias são histórias também dele, muitas vezes, igual a que nós vamos contar hoje, onde ele é o personagem principal e onde nós buscamos aprender com o seu exemplo, com as suas lições, para melhorarmos a nossa vida, para termos uma vida melhor, mais feliz, mais plena, uma convivência melhor, principalmente com o nosso próximo. Obrigado, mestre amigo Jesus, esteja conosco nesse instante, em todos os momentos de nossa vida. A lição de hoje se intitula Do Aprendizado de Judas. É uma história que foi escrita pelo Humberto de Campos, psicografado, através do nosso querido Chico Xavier, e ela foi colocada inicialmente no livro Luz Acima, capítulo 44. Mas eu estou lendo ela no livro No Roteiro de Jesus. Esse livro foi realmente uma obra muito feliz, porque ele reúne justamente mensagens que Humberto de Campos, o irmão X, escreveu em vários dos seus livros sobre Jesus, sobre os discípulos. E essas mensagens estão em vários livros dele, né, de Humberto de Campos, ele reuniu nesse livro, no Roteiro de Jesus. Então, as mensagens estão esparsas, mensagens que falam de Jesus, histórias do cotidiano do Cristo, dos seus discípulos, estão reunidas nesse livro aqui. Então, é um livro maravilhoso. E a história, e aqui nesse livro, essa história é o capítulo 29 do livro No Roteiro de Jesus. Então, do aprendizado de Judas. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Então, aqui diz que Judas era amoroso, mas era estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias. E, embora esposasse os novos princípios em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele, contra Cristo. Sentia-se dono da boa nova. E, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica. E, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Então, esse parágrafo traz muita informação sobre isso. Muita informação. Talvez mais do que nos evangelhos todos, né, que a gente conhece. Então, aqui primeiro fala, ele se apaixonou pelos ideais do Messias. Ele se apaixonou, ele achou os ideais maravilhosos. Mas em muitas ocasiões ele se surpreendia em choque com ele. Então, é o que acontece com a gente. A gente acha maravilhoso o que Jesus fala da fraternidade, do amor, do perdão, mas na nossa vida diária, muitas vezes colocamos em choque. Não aceitamos essas diretrizes em nossas vidas diárias. Né? Então, outra coisa importante, ele se sentia dono da boa nova. Olha só, quantas vezes nós cristãos nos sentimos donos da mensagem. Achamos que nós é que somos é, é, os detentores da verdade da mensagem evangélica.
Isso é muito perigoso, como a gente já viu no caso de Judas. E aí ele falando, né, pelo desvairado apego a Jesus, ele gostava, ele era apegado a Jesus. Quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Então, quase sempre, ele fazia as coisas antes que Jesus mandasse, porque ele achava, embora gostasse, fosse apegado, gostasse da mensagem, mas, de uma certa forma, ele se achava mais esperto, mais inteligente do que Jesus, pelo menos em alguns aspectos práticos. Quantas vezes a gente fala isso? Não, isso é muito bonito, isso é muito teórico. Esse negócio de perdão, né? Isso é para um espírito como Jesus. Eu não dou conta, né? Eu não tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para casa, né? Então, e às vezes a gente toma atitudes como se a gente soubesse da verdade mais do que o Cristo. Como se ele dissesse, como que ele disse, a sua mensagem fosse assim, uma utopia, uma coisa, mas eu sei o que tem que fazer, né? Para que ele seja importante. Então, esse é o nosso engano. Muitas vezes nós lutamos pelo Cristo, até matamos pelo Cristo, achamos que estávamos corretos nisso, né? Tomando a dianteira dessa situação. Então, é muito perigosa essa colocação, muito perigosa. E aí, falou assim, foi assim que ele, Judas, né, organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica. Foi ele que fez a primeira bolsa para angariar fundos, recursos financeiros. A preocupação dele com as questões financeiras já eram antigas, né? E obediente aos mesmos impulsos, jogou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Então ele aceitou uma cilada, ele achou que ia pegar aquele dinheiro que o pessoal pagou para ele e ajudar a fazer talvez a revolução que ele pretendia, e depois, com o apoio dos fariseus, com aqueles todos que prometeram coisas para ele, e até ofereceram algum dinheiro para ele antes, né? Ele depois que ele estivesse no poder, que aquele poder, né? Que eles derrubassem os romanos, aquilo tudo, aí sim ele pegar Jesus, né? Enquanto isso Jesus estaria ali protegido, né? Talvez fosse essa a visão dele, né? Ele estaria protegido ali pelos soldados ali, né? E depois que eles conseguissem derrubar o Império Romano ali da região dele lá, então aí Jesus podia estar com ele, né? Transmitir sua mensagem, e às vezes nós mesmos já chegamos a esse tipo de comportamento antes, né? Aquele tipo de comportamento, a chance, não, primeiro eu tenho que combater os inimigos, estabelecer a ordem, até matar se for preciso, mas depois Jesus vem com o seu amor, com o seu carinho. Tudo errado. A mensagem de Jesus é justamente para a gente aprender a amar até o inimigo. Como é que a gente vai querer fazer esse tipo de coisa? Mas são as ilusões da gente se achar mais inteligente, mais esperto, mais perspicaz do que o próprio. A gente não pode cair novamente nesse tipo de engano. Né? Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, ele participava, né, daqueles estudos junto com os discípulos. Preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatia. Então, ele tinha muitos conflitos. E era uma pessoa muito espinhosa. Né? Ele não conseguia angariar simpatia do povo. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Então, ele estava sempre, era uma pessoa amarga, sempre apontava os defeitos dos outros. Né? E com isso, conseguia ser uma pessoa que ninguém queria perto de si. Né? Quando Levi, que é o apóstolo Mateus, né,
se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao evangelho, Judas dizia mordaz: são víboras passadas, sugam o erário, bajulam os sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. Ele tinha ódio aos romanos, né? A meu parecer, não passam de espiões. Não desconfiado, não aceitava, né, a ajuda, às vezes, dos outros, mesmo com boa intenção. Ele estava sempre olhando o passado dele, falando mal, né? O companheiro, né, o Levi, no caso, ouvia tais afirmativas com natural desencanto. E os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Então, Levi ficava sem graça, porque muitos eram amigos dele, porque ele também era cobrador de imposto, né? Então, muitos não gostavam, né? Ele ficava assim, né? Ficava triste do Judas fazer essas apontamentos, até com pessoas que provavelmente ele conhecia, né? Generosa amiga de Joana de Cusa, ofereceu certo dia os recursos precisos para a caminhada do grupo. Então, a amiga de Joana de Cusa ofereceu certo recurso, né, alimento, etc., para eles fazerem a caminhada, porque se deslocavam a pé, né? De Cafarnaum a Jerusalém, é longe, leva uma semana, eu acho, a pé, né? Então, precisava de recursos e ela ofereceu. Porém, recebendo a importância, o apóstolo, irrefletido, Judas, né, alegou ingratamente: guardo a oferta. Contudo, não me deixe escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Jogando na cara que aquele dinheiro era impuro, né? Que ela gozou os prazeres aqui da terra e agora queria comprar. Quer dizer, ele era um poço de fel. Essas palavras pronunciadas diante da benfeitora. Ele falava isso na frente da mulher que doou. Trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. A mulher de um paralítico, quando viu a mensagem, gostou e abriu a própria casa, né, para acolher aqueles mais necessitados. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo, no entanto, não se esquivou a maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. Cruelmente. O marido enfermou desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceita a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes grupos. A mulher queria ajudar os outros, ela não aceitava, porque o passado dela condenava ela e que ela queria lucrar com aquilo. Então, esse é o típico espírito das trevas. Embora fosse um discípulo de Jesus, ele estava sintonizado com os espíritos trevosos, porque os espíritos trevosos são exatamente aqueles que querem remoer o nosso passado, nos acusar, para não enfrentarem o próprio passado, para não enfrentarem as próprias mazelas. Então, gostam de acusar, gostam de levantar o mal que cada um carrega. Quem de nós não terá feito mal? Todos somos espíritos culpados perante a lei. Mas o Cristo nos dê a oportunidade de renovar, não é? A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Então, ela parou de ajudar. Ela ficou tão desgostosa com as palavras, o povo está achando que eu vou lucrar com isso, não vou ajudar ninguém. E prejudicando as pessoas, né? Que poderiam ser auxiliadas.
Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, Zaqueu é aquele que, né, cobrador de impostos também, que acolheu Jesus na sua casa. Exclamou Judas, indignado, às ocultas. Aí Judas não falou diretamente para Jesus, mas falou, cochichou para os outros. Esse publicano pagará mais tarde. Escorche o semelhante, rodeia-se de escravo, exerce a avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Não irá longe, enganará o mestre, não a mim. Olha o que o Judas pensava. Que ele podia enganar Jesus. E o Zaqueu estava enganando Jesus, mas que ele era mais esperto que Jesus. Que ele era mais inteligente que Jesus. Que ilusão, que cegueira. Jesus conhece a alma nossa profundamente, ele nos acompanha há séculos, há milênios. E Judas achando que, né, Jesus quer recuperar, ele veio para os doentes, para recuperar os doentes, não porque estão sãos. Ele sabe que cada um carrega a sua doença particular, como nós mesmos. Né? Alimentando tais disposições, sofria desconfiança de muitos. De quando em quando, via-se repelido delicadamente. Então, até os discípulos repeliam ele. Né? Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mas para ele, Jesus falava isso, era muito bonito, mas ele achava que, né, não tinha nada a ver. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Ele falou que Jeroboão falava, um fariseu, né, queria ajudar. Jeroboão, advertia Judas sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiada. Ninguém prestava para ele, né? Mero fingimento. Conheço há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. Isso é passado. Judas não entendia que nós estamos aqui para nos renovar, para nos modificar. E todo começo tem que, toda modificação tem que ter um começo, não é? A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a isolar-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Olha que pedaço bonito. Isso acontece com a gente. As pessoas, às vezes, cansam da gente. Não quero saber mais. Né? Pessoa negativa, pessoa que só fala mal, maledicente. Às vezes nós nos comportamos assim. E as pessoas se afastam da gente. Menos o Cristo. Ele não perde a paciência. Muito bonito isso. Muito verdadeiro. Se não fosse a paciência dele, a gente não estaria aqui hoje. Tentando se melhorar. Gastava longas horas encorajando e esclarecendo afetuosamente. Mas ele estava com o coração trancado. Né? Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados de jornada cumprida, quando Judas indagou compungido: Senhor, por que motivo sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. É assim que ele se comporta. Os outros não nos entendem. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. Quer dizer, é o destino que está me punindo. Não sou eu mesmo que estou causando o problema. É o destino.
é Deus, é alguém. E as pessoas simplesmente não me compreendem. Assim somos nós também, normalmente. Né? E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia que ele perguntava, mas na verdade ele não queria ouvir, porque Jesus já tinha falado muitas vezes para ele, mas ele não aceitava. Queria uma explicação mágica. Né? Jesus, que não perdia a paciência, né, tem que lembrar disso, ia responder, condoído. Jesus tinha pena dele. Jesus não tinha raiva, nada, ele tinha pena dele. Observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair. Quando se acercaram subitamente de poço humilde, estavam andando em pé de Nazaré e de um poço, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Então, eles foram tomar água, enfiou a mão na água, aquela água limpa ali, ele tocou o fundo e aquela lama subiu. Aquela lama subiu. Oh, que infelicidade! Gritou em desespero. Como é que ia tomar água agora? A água toda barrenta, né? O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Neste poço singelo, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Então, ao nos aproximarmos de alguém, devemos tentar colher o de mais precioso a pessoa tem, sem revolver o passado que a pessoa tem de mais pesado. Essa é uma lição que fica para todos nós. Geralmente a gente chega para as pessoas cutucando o que de pior a pessoa tem. Não, vamos tentar estimular o que ela tem de melhor, para colher o melhor para nós mesmos nessa convivência. Né? Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. Caiu aquele silêncio pesado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Então, o problema de um espírito como esse, a gente já leu várias passagens de Pedro, por exemplo, quando o mestre chamava atenção e mostrava, o Pedro concordava e mudava a disposição. Judas queria arranjar um culpado para o seu infortúnio, quando o culpado era ele mesmo. E a situação dele de orgulho e de extrema aridez, rigor em relação ao erro dos outros, todo esse rigor acabou se voltando contra ele quando ele percebeu a burrada que tinha feito. E, na verdade, o que ele achava que seria uma grande jogada para levar o mestre como líder supremo, né, que ele ia articular um movimento político, militar para fazer isso, quando ele viu que ele foi enganado, ele foi traído, e o que ele fez foi condenar o Cristo à morte, alguém que ele amava, como fala aqui, ele amava profundamente. O que ele fez? O que ele fazia com os outros? Julgava, condenava. O que ele fez consigo mesmo? Julgou, condenou e executou a sentença. Não julgueis para não ser julgado, disse Jesus. Porque na mesma medida que julgar, vocês serão julgados. Por quem? Pela própria consciência. Então, o rigor com os outros, quando a gente cai, e se a gente é rigoroso, é porque a gente normalmente traz defeitos, traz fraqueza, mais cedo ou mais tarde irão se revelar. E quando se revela, nos tornamos rigorosos e duros para conosco.
e nos condenar. Não devemos fazer. Devemos ser como Pedro, que viu que errou ao negar Jesus. Chorou, mas buscou consertar ao longo de toda a sua vida, levando o evangelho, curando as pessoas, ajudando e trabalhando na obra cristã. Judas suicidou. De que serviu isso? Para ele, nada. Só agravou, só piorou. Enquanto os discípulos foram resgatar a fraqueza deles aquela própria existência, Judas levou séculos, várias encarnações, para conseguir resgatar perante a consciência a fraqueza, a deserção e a traição. Se ele tivesse entregado ao Cristo, aceitando a sua misericórdia e buscando a sua renovação íntima, que é isso que Jesus quer, né? Ele teria se recuperado, não teria cometido suicídio. Mas não fez isso. Ele não acreditava na recuperação das pessoas. Ele acreditava na punição. Então, quando ele errou, ele puniu. E é assim que a gente faz. Com muito cuidado devemos ter com julgamento, é, com julgamento rigoroso em relação aos outros, na condenação que a gente faz. Não. Vamos tentar colher o melhor, compreender, não justificar os erros, mas compreender que nós todos somos espíritos fracos e que precisamos, na nossa renovação íntima, estimular o que tem de melhor em nós, porque a semente divina dentro de nós nunca morreu, continua viva sempre. Então essa é a mensagem da noite, que nós possamos refletir, nos tornarmos pessoas com menos censura nos lábios, mais compreensão, mais união, mais concórdia e mais paz em nosso coração. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana, na semana que vem para todos. Que Jesus possa estar presente em nossos lares, que Ele possa nos inspirar e que nós possamos ouvi-lo. Não achar que a gente sabe mais que Ele, mas seguir os passos. Que a paz de nosso Mestre esteja com todos nós e com todo o planeta.